Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Bora lá! Excelente jornada que fizemos até aqui e o tema de hoje é imaginação sintética. Voltando agora, né, se você não viu o conteúdo extra, não tem problema, não é que você perdeu nada, mas você também deixou de ganhar muita coisa, né? Então, fica à vontade aí para você ver o módulo extra sobre inteligência infinita, que você vai perceber que o autor usa muito esse termo, ou infinidade inteligente, dependendo da sua tradução. Bora lá, então, voltando aonde paramos, justamente na imaginação sintética. É um conceito comparativamente super simples, tá? Comparando o que a gente viu até agora, isso aqui é babinha, cara. Imaginação sintética. Vamos lá. Legal. Aí você tem o quê? Além da imagem, né? Você tem aquilo que orbita o conhecimento já existente. Por isso essa imagem sugestiva aqui, orbitando um planeta, orbitando um local já existente, já conhecido. Ao invés de desbravar outros planetas, fica orbitando aqui no planeta já conhecido, tá? Então são pontos de vista diferentes do mesmo repertório. Vamos supor que o repertório aqui, no caso, nessa metáfora explicativa, é o planeta Terra. Imagina que um planeta é um repertório. Pontos de vista diferentes em alguns lugares do planeta está dia, em outros lugares está noite. Então são pontos de vista diferentes da mesma coisa, do mesmo planeta, tá? Isso tudo é imaginação sintética, Carbonão? É imaginação sintética. Outro exemplo. Por que sintética? Que tem o poder da síntese, que tem o poder de você reunir coisas diferentes em locais diferentes e criar uma linha de raciocínio aparentemente nova, porém que não tem o fator de inédito, e sim de recombinações diferentes. Qualquer mapa neural, qualquer inteligência artificial possível que seja artificial e não real, né? E aí é um outro debate aí, qual que é o princípio da ciência numa inteligência artificial, mas não é o intuito daqui. Qualquer inteligência artificial limitar-se-á apenas a recombinar inputs já inseridos em seu repertório. Você pode argumentar, pô, Carbone, mas os humanos também agem assim, né? E eu diria para você, calma, jovem, não precisa usar termo humanos, né? Fala pessoas e tudo mais, né? As pessoas, elas tendem a fazer isso, sim, na maior parte do tempo, mas não é a única imaginação que tem. Você pode recombinar os pontos de vista diferentes do mesmo repertório, tanto quanto você pode explorar novos repertórios. E aí que entra o fator da imaginação criadora, a imaginação que desbrava novos conhecimentos. No caso da sintética, ela só recombina, rearranja, tá? Ela é acessada como? Com disciplina, com técnicas e com ferramentas. É o que é mais facilmente acessado no empreendedorismo, na inovação incremental. É o contrário da inovação disruptiva, né? Por exemplo, no caso do smartphone, com a tela inteira de touchscreen, comparado aos smartphones anteriores, que tinham teclado, aquela coisa bizonha, teclado QWERTY ainda por cima. Para você que não sabe o que é o teclado QWERTY, é um teclado que tem as letras Q, W, E, R, T, Y em sequência, formando essa palavra linda, QWERTY. E aí, tinha aquelas, porra, tinha tecla física no smartphone, mas aí chegou lá o Estevão Jobs e trocou, fez uma coisa mais disruptiva ainda. Aquilo poderia ser considerado uma imaginação criadora. E os vários outros modelos de smartphone que surgiram? Imaginação sintética. Aumentaram um pouquinho a tela, melhoraram um pouquinho a câmera, um sistema operacional diferente. Tudo isso sempre nesse contexto específico, lógico, uma imaginação sintética a um conhecimento que foi trazido de um lugar não antes visto, desbravado, enfim. E a região mental associada à imaginação sintética é a mente consciente, tá? Mente consciente. Então, basta você ser um cara analítico, basta você ter acesso a um database gigantesco, ou à internet, que seja, basta você ter essa capacidade de linkar conhecimentos diferentes em áreas diferentes para elaborar um raciocínio novo,
que você vai exercitar muito a imaginação sintética. Existe um fator de criatividade nisso. Existe um fator de você conseguir trazer algo novo com uma recombinação nova. O ponto do autor é que é uma recombinação e não algo necessariamente, verdadeiramente novo, tá? Então, essa aqui é a imaginação sintética para você. Eu acho que está bem simples de entender, tá? É bem fácil. Existem várias técnicas que você pode utilizar para acessar essa imaginação mais sintética. Existem aí, por exemplo, de bate-pronto, Philip Kotler fez um livro chamado Bíblia da Inovação, né? Um título ousado, digamos assim. E nesse livro ele fala um pouco sobre ferramentas que você pode utilizar para favorecer a criatividade. E essa criatividade que o autor, no caso, Philip Kotler, menciona nesse livro, nada mais é do que a imaginação sintética de Napoleão Hill, tá? Conceito de dois autores aí. O que eu estou fazendo para você? Eu estou pegando dois livros diferentes e linkando isso para você. Como? Usando a imaginação sintética, tá? Então, quebrando a quarta barreira aí, explicando a explicação do curso, enfim. Tá? Então tá aqui. É bem simples a imaginação sintética, espero que esteja bem claro para você, que você pode criar peças e tamanhos de Legos diferentes com as mesmas peças, mas você vai se limitar à quantidade de peças dentro da sua caixinha de Legos. E esse é o ponto dessa imagem de Lego aqui. Você não pode criar nada que tenha mais peças do que estão dentro da sua caixinha. Tá? Para você criar algo que não está, que não é possível criar dentro da sua caixinha, você precisa acessar outras peças, você precisa ir além do seu repertório, ir além do seu nível atual. E aí que você entra na questão da imaginação criadora. E essa imaginação, ela desbrava conhecimentos inéditos. Ela é acessada pelo combustível. Presta muita atenção nessa parte, cara. Muita atenção, bicho. Olha só. A imaginação sintética, ela é facinho de acessar, facinho. Basta você dar uma recombinada diferente, mas se você mudar uma vírgula numa frase, ela já é uma nova frase. Então, vamos dizer que não tem tanto mérito assim você usar a imaginação sintética. Para você utilizar a imaginação criadora, bicho, você precisa de um combustível, tá? E olha só que eu vou usar uns termos enfadonhos aí. Combustível da frequência de um desejo suficientemente potente. Como assim, carbono? Combustível da frequência. Como assim? Cada desejo, meu jovem, tem uma frequência. Vamos voltar aqui para eu explicar melhor. Cada desejo tem uma frequência. Essa frequência, em termos físicos, ela pode ser explicada pelo intervalo de tempo, digamos assim, ou intervalo de oscilação de uma onda entre duas cristas ou dois vales da onda. Entre duas primaveras, para ficar mais fácil de entender, ou dois outonos, entende? Então, entre um determinado ponto e dá uma volta completa àquele ponto novamente. Então, no caso da primavera. Primavera, verão, outono, inverno, primavera. Opa, pronto. Imagina se a Terra, girando ao redor do Sol, ao invés de 365 dias, girasse em 30 dias. Ao redor do Sol. Ô, louco, meu. Ia ter primavera a cada semana, basicamente, né? Ou a cada mês. Mas, enfim, você entendeu o que eu quis dizer. A frequência seria maior. Então, você teria mais primaveras no mesmo espaço de tempo, no mesmo intervalo de tempo. Como é que a gente traduz isso para desejo? A frequência do desejo é o nível de reforçamento do desejo. Esse nível de reforçamento ele será mais proporcional, será maior, né, diretamente proporcional ao quê? Ao nível de intensidade do seu desejo. Em outras palavras, quanto mais importante o desejo for para você, mais você vai reforçá-lo, mais você vai querê-lo, mais você vai pensar nele, mais você vai querer mergulhar e ter aquilo na tua vida e não querer pensar em outra coisa a não ser naquilo, mais você vai querer estar assim 100%, sabe, entregue de corpo e alma naquela ideia, naquele desejo. Isso. Quanto maior a frequência do seu desejo, maior a intensidade que ele vai ter para você e mais a frequência de pensamentos, emoções, raciocínios e condutas que você terá alinhados com esse desejo. É basicamente isso o que o autor quer dizer, e na verdade, no caso aqui o autor sou eu,
acessada pelo combustível da frequência de um desejo suficientemente potente, tá? Então, assim, essa imaginação criadora, ela é acessada pelo combustível, ou seja, né, pelo combustível entre aspas, pela nave movida por esse combustível, tendo esse combustível sendo constituído pela frequência de um desejo suficientemente potente. Então, assim, o desejo, ele tem essa frequência, ele propele, ele impulsiona você para frente, e quanto mais forte for o desejo, maior a chance de você chegar num lugar inédito na imaginação e, consequentemente, desbravar algo que não estava anteriormente no planeta. Isso é imaginação criadora, movida por esse desejo, tá? E aí, lógico, como é que você tem esse desejo? Reveja o primeiro módulo sobre desejo, para você entender um pouco mais como é que você cria e nutre o seu desejo. E as regiões mentais associadas, aqui, além do consciente, também tem o subconsciente, a mente profunda e a inteligência infinita, tá? Então, percebe que as regiões mentais, elas são todas, basicamente, além da região consciente. Enquanto que a imaginação sintética é apenas a região consciente. O autor, no livro Napoleão Hill, ele vai falar que as pessoas, o gênio que ele usa, o termo gênio que ele usa, estimula a mente com algum tipo de estimulante natural, e aí você tem vários, né? Café é um deles, por exemplo. Você pode estimular a sua mente para acessar um nível que não é basal, não é um nível que você está acostumado a estar. E aí faz sentido você utilizar de algum composto bioquímico para melhorar o seu nível de frequência de pensamento, a sua potência de processamento de pensamentos. E com isso, chegar nesse novo patamar. O outro exemplo, um pouco mais físico, é quando você utiliza algum equipamento de academia, como, por exemplo, um strap aqui nos pulsos, ou uma cinta ajustadora na coluna para te ajudar a pegar um levantamento terra mais puxado, certo? Então, é um auxílio que te ajuda a dar aquele bônus a mais, aquela vantagenzinha a mais para você conseguir se superar, né? Então, perceba que isso é para você superar você mesmo, a você mesma, para você acessar o nível de consciência que você mesmo não havia acessado anteriormente. E para isso, você tem algumas substâncias que podem te ajudar com isso, e é lógico, com aquela ressalva, né? Se você depende das substâncias, aí lascou. Então, a substância ela tem que ser a cereja no bolo e não o bolo em si. Então, torne o desejo, torne as ferramentas que você utiliza para concretizar esse desejo como a cereja no bolo da sua vida, e não transformar a sua vida inteira apenas nisso, que seria reduzir muito toda a potência, toda a complexidade que você tem em apenas um único desejo, um único pensamento, uma única coisa. Combinado? Bom, bem simples esses conceitos de imaginação sintética e criadora. E, por enquanto, é só. No próximo vídeo, a gente vai fazer um resumão geral e esse módulo 5 vai chegando a um final. Beleza? Até o próximo vídeo.